Muito bom dia novamente, o meu nome é Diogo Vassalo, sou advogado, fui convidado pela Edenred para ser o moderador deste painel, painel de compensação e benefícios, compensação do café, benefício do café, e agora podemos falar sobre isso e outras coisas. Tenho aqui comigo um painel altamente eloquente e especializado sobre o tema. À minha direita está o Rui Catarino, isto parece um combate de boxe, à minha direita o Rui Catarino, manager de compensação e benefícios da Vodafone, portanto uma experiência muito técnica e geral de todos os temas que envolvem as comunicações. À minha esquerda o Diogo Alarcão, da Country Manager That's it? That's it, Country Manager, tenho de tirar os óculos que são... Tá bom. Partner e Country Leader da Mercer em Portugal. Nós vamos tentar combinarmos, dividir este painel para ser interessante, que é isso que queremos, em dois blocos. Um primeiro bloco geral, onde vamos descer ao tema concreto, mas fazemos a introdução geral, e depois uma segunda ronda, onde descemos ao tema específico e principalmente a ótima experiência que nos pode dar o expertise da Vodafone e da Mercer, e um terceiro e último leque, que é para vermos o futuro da compensação e benefícios. Quais são as alternativas, qual é o futuro? E obviamente finalizamos com as perguntas, muito bem-vindas, de toda a gente que está a assistir. Se não se ouvir em qualquer momento, já que sou moderador deste painel, peço que me faça um sinal qualquer aí do fundo, para eu perceber, está bem? Acenem com a mão, eu sei que não é para me dizer adeus, eu sei que é só para... vamos começar aqui pela minha direita, no canto da minha direita, o Rui Catarino da Vodafone, e eu começava pelo tema geral, que, como se deve ver esta questão agora, para a questão da compensação e benefícios, a vossa experiência na Vodafone, nestas novas gerações. Começamos por aqui, depois podemos descer eventualmente para o concreto. Certo. Em primeiro lugar, já agora só para tentar saber o tom de voz, ao fundo estão-me a ouvir, mantendo o tom de voz. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Também agradecer à organização pelo convite por estar aqui a fazer parte deste painel. Relativamente à experiência que posso contar, aquela que acordámos de ir falar aqui, portanto, fazer parte faz parte do papel, dar-vos a conhecer a experiência da Vodafone e a evolução nos últimos anos sobre o que tem sido a visão, sobre compensação e benefícios. Enfim, não pegando na história desde o início, desde que o governo nasceu, mas pegando nos últimos anos, direi que, de facto, desde há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, começámos a ver que de facto tínhamos que mudar algo, porque todos os conceitos que vinham de trás dos anos anteriores, das décadas anteriores, começavam a não fazer sentido. Recordo-me, por exemplo, no início dos anos 2000, fomos provavelmente uma das primeiras empresas em Portugal, enfim, não dá nenhum ranking, mas claramente na altura tentei fazer algum benchmarking e não havia nada, em introduzir o conceito de Total Reward. E Total Reward não só o conceito em si, que é simplesmente conhecido, nem que seja através da literatura, mas em materializá-lo, em dar a conhecer aos colaboradores o que é que estava na origem desse conceito, o que é que esse conceito compreende, que não só compensação, não só benefícios, mas de uma forma mais alargada, também toda a parte do desenvolvimento profissional que uma pessoa pode ter, que tem enquanto está numa empresa, e que, se de facto é verdade que se a empresa promove esse desenvolvimento profissional para essa pessoa ter melhores ferramentas para produzir mais, é um facto também que parte desse desenvolvimento fica retido na pessoa, e se a pessoa sair da empresa, leva-o consigo. Portanto, passa a ter um maior valor de mercado e, como tal, enfim, não deixa de ser também um aspecto de compensação. Assim como outros aspectos mais ligados à saúde e bem-estar, por exemplo, onde aí poderemos entrar em planos em termos de cobertura, enfim, de well-being. Por exemplo, o Clube Vodafone, um conceito, portanto, através do qual as pessoas poderiam ter e têm acesso a descontos e a um cardápio
de bens e produtos e também serviços, certificações de ginásios mais baratos, através de acordos feitos pelo respectivo clube, até o aspecto da notabilidade, o facto de trabalhar numa determinada empresa que, de acordo com cada um de nós, me traz mais notoriedade para mim, mais permite-me desenvolver melhor. Portanto, e tudo isso junto, todo posto no mesmo pacote de total reward. Portanto, foi isso que começámos a tentar, portanto, aliás, começámos a implementar, a dar conhecimento às pessoas. É uma empresa que começou a ter, portanto, embora tenha nascido jovem, nos anos 2000 já tinha alguns anos e tinha principalmente uma diversidade de população enorme, desde a população com competências técnicas, da engenharia, da IT, a população do marketing, das vendas, para além depois das funções mais tradicionais, direi assim. Portanto, com gostos diferentes, formas de olhar e de ver a realidade, mesmo a realidade, também de forma diferente, e como tal, desejos diferentes e apetências diferentes perante a mesma realidade. O que foi levando sempre que desenhávamos políticas ou benefícios, o tentar abarcar o maior número de gostos, direi, possível dentro da Vodafone. Portanto, todo o conceito de one size fits all, é evidente que há políticas que têm que ser para todos, mas começámos também a implementar políticas sabendo que provavelmente alguma parte da população não lhe iria achar tanto gosto, direi assim, mas para outros sim. Portanto, é toda esta mistura de conceitos, de políticas, de práticas, que tem levado de facto desde sempre a um engagement, direi, dos empregados da Vodafone, que você já vai falar lá em baixo há um pouco, mas tem levado também a termos uma empresa com um engagement alto em comparação com outras empresas do grupo, e até, enfim, em mesmos marketing nacionais mais largados, também temos felizmente um conceito de engagement elevado. Portanto, essa tem sido a prática da Vodafone. É evidente agora nos últimos anos temos estado a evoluir porque as populações, os gostos mudam, as gerações evoluem, mudam. As últimas gerações têm gostos diferentes das anteriores gerações, têm, mais uma vez, formas diferentes de olhar a mesma realidade, têm apetências para temas que se calhar nós há 20 anos atrás não tínhamos, não é? Se calhar muitos de nós nem sequer pensávamos nisso. Mas estas gerações agora, mais recentes, estão a entrar no mercado de trabalho, os chamados millennials, têm de facto outro tipo olham para determinadas realidades de forma diferente. Sabemos que no fim do dia a compensação, o chamado vencimento básico, core da compensação, é que nos traz, costuma dizer, problema de expressão, os melões para casa, mas há mais para além disso e de facto a nova geração começa a olha para outros temas, como agora estávamos a falar, como por exemplo, a apetência por estar por aí, trabalhar para outros mercados, o olhar para a sua carreira não como uma função que estou a fazer aqui num determinado local e espero fazer bem. Não, hoje estou aqui, amanhã não sei onde estou, por onde por aí, depende daquilo que eu amanhã quiser, mas tem de facto uma noção maior da carreira para mim, para ele, para cada uma dessas pessoas, que as gerações anteriores. Portanto, e é tudo isso que temos que adaptar e temos vindo a trabalhar e a implementar planos nesse conceito. Leva depois a todo o outro conceito, que vamos provavelmente aflorar um bocadinho melhor, conceito de benefícios flexíveis, a mudança que tudo isto traz, mas deixaria mais para a frente todos esses temas. Vamos com certeza. Eu vou pegar aqui no que o Rui tem estado a falar sobre a compensação e benefícios e total reward, do lado do trabalhador, as necessidades diferentes, e do lado da empresa, a preocupação em encaixar-se nas necessidades específicas do trabalhador, e vou pôr mais uma dificuldade, o lado do Estado, e pergunto aqui ao Diogo Alarcão se sente que o Estado está a passar aqui a responsabilidade para as pessoas e para as empresas. Como é que a Mercer, que faz aqui um trabalho de interface entre os prestadores de serviços, entre para todos os efeitos as necessidades das empresas e os benefícios sociais que existem, como é que a Mercer olha para a compensação e benefícios, vendo também o lado se o Estado está a passar a responsabilidade para as empresas, para as pessoas. Muito bem, antes de mais, bom dia a todos. Espero que me ouçam, senão tentarei falar um bocadinho mais alto.
Agradecer o convite que foi dirigido à Mercer. Fazer aqui um disclosure. A última vez que estivemos juntos eu era o moderador e tratei mal o Diogo Vassal. Portanto, espero que ele agora não se vingue e me corte a palavra ao fim de 5 minutos. Mas basicamente, e respondendo à pergunta, sem dúvida, isto é, não acho, temos a certeza, e há dados que assim o provam, de que o Estado está a passar cada vez mais responsabilidades para as empresas. Portanto, o paradigma do Estado Social, como foi pensado in illo tempore, nomeadamente pelos franceses, que continuam a resistir a um Estado Social generoso, está a mudar. E o que é muito curioso é que esta transferência não é direta, isto é, o nosso amigo Estado não diz agora, queridas empresas, para além do IRC, vão ter que me substituir com benefícios. Não, o que o Estado está é a dar sinais e medidas que têm impacto nos indivíduos, nas pessoas, que por sua vez dizem às empresas ou vocês me ajudam ou então temos aqui um problema. Portanto, é muito engraçado porque é uma transferência indireta. Não foi o Estado que passou as responsabilidades para as empresas. O Estado está a diminuir o seu papel como Estado social, os indivíduos, as pessoas, nós sentimos e, portanto, começamos a pedir às empresas que nos respondam a essas necessidades. E eu vou tentar, essencialmente, portanto, tenho aqui uma série de números, acho que é mais interessante, dar-vos números. Os consultores são um bocadinho como os professores, não é? Somos pagos, somos a única profissão que é paga para aprender, não é? Nós aprendemos com os clientes e depois procuramos disseminar a informação. Portanto, vou tentar dar-vos muitos números, acho que é importante, acho que é isso que pode tornar este debate também mais interessante. Então, dizer-lhes para já duas coisas. Primeiro, onde é que se nota a crescente transferência de responsabilidades do Estado para os indivíduos, para as pessoas e das pessoas para as empresas? Na área do que eu costumo dizer, da segurança e do bem-estar. Isto é, na área das pensões e na área da saúde. E, portanto, por via das dificuldades que surgem, nomeadamente com o Serviço Nacional de Saúde, e por via das enormes dificuldades e sustentabilidade do sistema de segurança social em Portugal, começamos a assistir, em crescendo, de uma forma exponencial, a esta necessidade de fazer face a ao bem-estar e à proteção na reforma. Não estamos ainda com um modelo anglo-saxónico, em que as pessoas começam a poupar muito cedo, mas há tendência e há dados que apontam neste sentido. E vou-vos dar, está aí o meu colega, o Tiago Borges, que lidera a equipe que trabalha a parte dos surveys na Mercer. Nós temos o Total Compensation, que é, como alguns saberão, o maior estudo de mercado na área de compensação e benefícios que é feito em Portugal, em número de participantes. E dar-vos nota do seguinte. Dados de 2014, o survey 2015 estará para sair em breve. 2014, 90% dos inquiridos disseram-nos que têm plano de saúde. 88% disseram-nos que têm política automóvel, atribuem automóvel aos colaboradores. 74% dizem que atribuem seguro de vida. 55% acidentes pessoais, 44% plano de pensões ou benefícios ligados à reforma, o que me parece que é muito interessante, e depois aparecem com dimensões mesmo assim interessantes, os horários flexíveis, 43%, formação em línguas estrangeiras, 50%, e complemento de saúde, 38%. Bom, portanto, o que é que isto nos diz? Claramente, reforça esta ideia de que as empresas, e estamos a falar das empresas que responderam ao Total Compensation, ao survey da Mercer, são mais de 300 empresas, têm esta preocupação de começar a atribuir aos seus colaboradores estes benefícios. Dar-lhe só mais duas notas, Diogo, parece que pode ser útil aqui para a nossa conversa, é que... E depois o Rui já falou, e penso que poderemos falar depois um bocadinho da questão dos benefícios flexíveis, mas dar-vos nota do seguinte, que é, o que é que também temos assistido? É a passagem daquele conceito do benefício definido, que normalmente se utilizava em planos de pensões, mas que nós agora alargamos, para o custo definido.
Isto é, durante muito tempo as empresas o que faziam era definiam um conjunto de benefícios que davam aos seus colaboradores, a todos indiferenciadamente. E o que temos vindo a assistir é que cada vez mais se fala da contribuição definida ou do custo definido dos benefícios. Isto é, há uma bolsa, há um orçamento que é utilizado para benefícios que depois pode ser explorado de diferentes maneiras, e eu não vou já falar dos benefícios flexíveis, penso que será para a segunda parte que falaremos disso. Portanto, deixamos esta nota, hein? Benefício definido para custo definido. E também, parece-me que pode ser interessante, e enfim, está ali também a nossa colega Cristina Duarte da área de pensões, que o tema da proteção para a reforma é absolutamente premente. E nós estamos aqui, nós e outras empresas de consultoria que trabalham nestas áreas, estamos a fazer um processo de evangelização. Porque, de facto, as pessoas não têm noção do que vai ser a dificuldade que, quando nos reformarmos, uns aos 66, outros aos 70, e vendo aqui gente bastante mais nova que eu, aos 75, portanto tenham esperança que vão trabalhar até aos 75 anos, não vão ter praticamente pensão. Não vão ter praticamente o Estado. As projeções que temos neste momento apontam para taxas de substituição na casa dos 45%, 55%. Mas muito provavelmente vai ser menos. Isto é, as pessoas vão ter uma quebra brutal do seu rendimento quando se reformarem. E, portanto, é absolutamente crítico que empresas, Estado e pessoas percebam que a poupança para a reforma é absolutamente crítica. E nós fizemos um estudo engraçado que nos aponta para o seguinte, que é, e vou-me calar, Diogo, mas que é o seguinte, a faixa entre os 20 e os 35 anos, o que é preciso dizer a estas pessoas, entre os 20 e os 35 anos, é comecem a pensar no benefício de reforma. Comecem a pensar a 30 e 40 anos. Na faixa dos 35 e 55, o que se tem que dizer, e que nós estamos a procurar desenvolver, é pensem que ainda têm mais uma carreira contributiva relativamente grande e, portanto, apostem mais em risco, ou seja, pensem na estratégia de investimento, pensem nos planos de pensões, pensem nos PPR que sejam mais agressivos, que vos permitam aumentar o património para depois, numa fase subsequente, tomarem as decisões adequadas. Portanto, primeiro, dos 20 aos 35, poupem. Dos 35 aos 55, sejam agressivos na forma como aumentam esse património que vai servir para, quando estivermos todos na praia, a beber umas caipirinhas, podemos estar na praia a beber caipirinhas e não estar em casa deprimidos a beber um copo de água. E depois, terceira faixa etária, dos 55 à reforma, em que aí sim é preciso que comecem a pensar em investimentos mais adequados, portanto, menos exposição, por exemplo, a ações ou a fundos muito alavancados em ativos com maior volatilidade e comecem a pensar em ativos mais que salvaguardem o que já receberam. E na última fase, ou seja, quando nos reformamos, pensem nos mecanismos, nos instrumentos que vos permitirão, se é rendas ou outro tipo de instrumentos que vos permitirão até ao último dia da nossa vida viver de uma forma tranquila e, se possível, deixar alguma coisa também para os nossos filhos e para os nossos netos. Ainda sobre este primeiro leque, eu vou lançar aqui algumas provocações. Começo por dizer que eu tenho um prémio único da Mercer, que não foi até hoje atribuído a mais ninguém senão a mim. Tenho o prémio Speedy Gonzalez. Foi numa conferência no Porto em que supostamente iria falar por 35 minutos, mas eram 15 ou 20 minutos, uns reais 15 ou 20 minutos. Já percebi, pronto. Ok, próximo vou ser mais curto. Muito bem. Diogo, I got it. Duas provocaçõezinhas, e já que o Diogo Alarcão estava a falar, eu faço já a pergunta e a provocação ao Diogo Alarcão, porque estava-me a fugir aqui um bocadinho à minha pergunta concreta, que é o Estado. O Estado também entra aqui ou não? É só as empresas e o cidadão? E o Diogo teve ali uma frase, e eu faço-lhe a pergunta, o Estado está a diminuir o seu papel social ou está a alterá-lo? Esta questão do Estado passar a responsabilidade social para as empresas, que já se percebeu pela primeira intervenção que é difícil, porque a geração millennials, tão bem referida pelo Rui,
É aquela geração, como estávamos a falar há bocado, que se calhar de manhã vai fazer surf e quer trabalhar à noite, da meia-noite às 5 da manhã, e quer gadgets e quer tudo diferente. A geração nova. E a geração mais velha, como agora anunciou o Diogo Alarcão, tem que pensar ativamente, já o devia ter feito mais cedo, na reforma. Portanto, primeira provocação ao Diogo: o Estado está a diminuir o seu papel social ou também está a alterá-lo, como as empresas e nós estamos a alterá-los? O Estado. Diogo, não, eu acho que é um pouco das duas coisas. Hein? Isto é resposta mesmo a advogado. Né? Já percebi. Já a consultor. Ou há economista que ele defende. Não, acho as duas coisas. Ou seja, é evidente, e todos nós sentimos isso na pele, que nos últimos anos, nomeadamente em Portugal, diminuíram as prestações sociais do Estado, por força das circunstâncias. E parece-me difícil, veremos qual é o governo que teremos em outubro, mas por melhores que sejam as intenções de quem venha a governar, parece-me difícil voltarmos a ter o nível de proteção social que tínhamos há 10 anos ou há 5 anos, sinceramente. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma no sentido de dar menos. O que as empresas têm feito é procurar dar mais com o mesmo. Eu ainda não vejo o Estado a dar mais com o mesmo, porque teve que fazer uma contenção em termos da despesa social. Mas admito que se caminhe para isso. Ou seja, admito que se procurem formas mais eficazes e políticas públicas mais eficazes que permitam ao Estado continuar a desempenhar um papel em termos sociais, sobretudo para os mais fracos, sobretudo para os mais desprotegidos, para os pobres, para aquela população que, de facto, necessita de proteção social. E acho que o desafio, e mais uma vez, sem querer falar muito na parte da segurança social, mas o desafio passará por isso, que é aqueles que possam fazer algum opting out, ou seja, aqueles que possam ter parte dos seus benefícios financiados pelo Estado e parte financiados por si próprio pela empresa, poderem fazer essa opção. Ainda não estamos lá, ou seja, a taxa de IRS e a sobretaxa de IRS ainda não permite isso. O sistema de segurança social ainda não permite eu dizer eu pago sobre uma parte do meu salário e o resto desconto para mais os membros dos órgãos estatutários, por exemplo, ou seja, administradores e gerentes, que antes descontavam sobre 12 IAs, ou seja, tinham uma parte que estava isenta, acabou. Neste momento tem que descontar sobre tudo. Portanto, há uma sobrecarga que sabemos que não se vai traduzir em mais benefício para essas pessoas. Essas pessoas hoje estão a pagar por um sistema que é redistributivo, não põe isso em causa. Mas, portanto, eu diria, Diogo, neste momento acho que ainda se verifica uma redução. Admito que tendencialmente possamos ter um Estado diferente, a pagar ou dar prestações sociais de uma forma mais eficaz, portanto, o mesmo com menos, ou mais com o mesmo, mas acho que ainda não estamos aí. Por outro lado, acho que as pessoas têm também que se consciencializar que temos que fazer esse esforço para pensar na forma como queremos viver e como que os nossos filhos querem viver. Tendo consciência, insisto nisto, até porque, enfim, as pessoas conhecem, sabem que é assim. Há uma faixa da população que tem que ser muito protegida. E que são os mais velhos, que têm pensões de reforma ou de aposentação baixas, e as pessoas, os mais fracos dos mais fracos, não é? E eu preferia, de facto, que existisse uma mão cuidadora, atenta e generosa do Estado para essa franja dessa população, que normalmente não é pensada e não é falada nestas conferências, diga-se de passagem. Todos nós vivemos numa bola protegida, não é? Todos nós temos emprego, a maior parte de nós, todos nós temos umas empresas que, afinal de contas, não são tão más como isso, mas tendemos a esquecer o resto. E, portanto, acho que é importante pôr no discurso, nestes discursos, também isso. Portanto, mais Estado social para aqueles que são mais fracos, menos Estado social para aqueles que podem ter mecanismos de poupança privada, ou para as empresas que possam optar, e vou mesmo calar. Estás muito generoso hoje, não sei o que é que se passa. Que
que é poder trocar, ser fiscalmente mais eficiente. E se calhar vamos falar disso. Ou seja, permitir às empresas, não é, que levem a custo fiscal, por exemplo, um conjunto de benefícios que hoje não são ainda considerados como custo fiscal. Portanto, uma gestão mais eficaz das políticas de benefícios. Obrigado, Diogo. Agora, só para comentar o que o Diogo... E mudamos para o segundo leque de perguntas das empresas e o papel das empresas. Porque, de facto, esta questão do Estado e do controle de custos que o Estado tem estado a viver nos últimos anos, ao fim e ao cabo, e da redução de custos, é também mesmo a realidade que a maior parte das empresas vive. Atualmente também teve que controlar custos ou diminuir custos. E como é que as empresas, sejam elas grandes, pequenas, médias, nacionais, multinacionais, como é que todas elas tiveram que fazer algo, de facto, para entrar também nesse barco que foi a diminuição de custos. É tentar fazer o mesmo, já não darei mais, mas com menos dinheiro disponível. E, de facto, aí entra a criatividade, aí entra, de facto, também, começa a entrar depois, tal como o Diogo falou, a chamada pressão dos colaboradores do Estado ao transferir para as pessoas, leva depois as pessoas, forcem as empresas também a fazer algo, de tal transferência indireta, que leva e que leva as empresas a terem que trabalhar nesse campo. De facto, enfim, a questão da flexibilidade dos benefícios e da questão das gerações leva, de facto, esta geração mais nova, ou, aliás, acontece quase todas, mas esta geração mais nova não há uma grande apetência nos primeiros anos, quando entram no mercado de trabalho, nota-se, para a poupança pensar um dia na reforma. Mas ainda assim nota-se uma maior consciência desse facto do que aquilo que era há 15, 20 anos atrás. E o que é um facto é que os estudos revelam, como o Diogo referiu, e no nosso caso concreto, a experiência prática demonstra que a participação em instrumentos e benefícios como o plano de pensões, de facto, é muito superior agora, e estamos em momentos de crise, as pessoas participarem num plano de pensões, portanto, abdicarem de parte do seu rendimento disponível para a poupança de um dia, para estar disponível um dia, é muito maior agora do que o era há 10 anos atrás, quando vivíamos no mundo das maravilhas, não se pensava nestas questões de crises. Portanto, há de facto uma mudança. As pessoas começam a apreciar nestes momentos e começam a desejar, porque o Estado também assim começa a obrigar, que haja a possibilidade de escolha para de forma a maximizar os meus gostos e aquilo que eu pretendo fazer um dia. Portanto, era só isso que eu queria complementar com o que estava a dizer. Obrigado, Rui. De facto, é impossível enganar-se quando diz foi o Diogo que disse, um dos dois foi. Eu tenho aqui imenso feedback, sou eu. Enfim, continuando. Já entramos na questão das empresas, especificamente eu acho que é um tema que interessa essencialmente aos diretores de recursos humanos, a questão do custo versus valorização desta questão da compensação e dos benefícios aos trabalhadores. No caso específico da Vodafone. Certo. É algo de facto onde nos últimos anos, como se conferiu agora um pouco, temos vindo a trabalhar. É evidente que mudou algo na realidade portuguesa, por força da legislação, nos últimos tempos, mas ainda há um caminho longo a percorrer para que possamos ter outro tipo de ferramentas e para que o Estado também possa cumprir uma parte do seu papel, que será o permitir que as empresas possam também entrar nesse campo e ter uma parte social, uma parte da responsabilidade social na vida da sociedade. Nós implementámos, portanto, quando se falou do plano de pensões, neste momento os surveys indicam, portanto, cerca de 40 e tal % das empresas, portanto, no survey têm plano de pensões. Nós, de facto, temos já há cerca de 17 anos, desde 98. Desde esse momento, portanto, implementámos sempre na perspectiva também de flexibilidade, portanto, de contribuição definida e não de benefício definido, permitindo escolhas às pessoas. Há relativamente pouco tempo mudámos, tornando ainda mais flexível e passando para outra fase que o Diogo falou, e estou à vontade que o Larcão falou, mas nem sequer foi um projeto com o Mercer, portanto, aqui ainda estou mais à vontade para falar do tema, permitindo maior flexibilidade e tentando evangelizar, entre parênteses, as pessoas, no sentido das escolhas, de facto, disso permite pondo opções de escolha entre fundos, de facto, mais agressivos, fundos de agressividade intermédia e fundos mais
mais conservadores em termos de investimento. E, de facto, cada uma destas escolhas tem muito a ver com o ciclo de vida da pessoa, cada momento da sua vida, as opções que o Diogo falou. E foi isso que tentámos transmitir em sessões de comunicação para toda a nossa audiência, explicando o racional por trás de cada uma destas opções. É evidente que a escolha depois pertence sempre a cada um, mas foi isso que fizemos e neste momento, digamos, existe flexibilidade total na escolha, enfim, quer nos montantes que se contribuem, dentro enfim, de regras definidas, como é evidente, mas também através dos instrumentos que se escolhe, quer em termos de fundo, de gestora de fundos, temos dois, quer através do instrumento de cada um dessa gestora, entre o mais agressivo ou hiperagressivo e o mais conservador ou quase sem risco nenhum, a ausência de risco nunca existe, mas com um nível mínimo de risco. Portanto, temos cerca de 8 opções de escolha, permite às pessoas, de facto, exercerem portanto, essa flexibilidade na sua escolha. É evidente, depois temos também, e estamos vindo a trabalhar totalmente no leque de benefícios disponíveis. Sabemos que neste momento, como eu referi no início, portanto, devido a algumas questões fiscais, alguma da dureza fiscal, não permite haver flexibilidade conforme gostávamos. Muitas vezes temos que meter mais alguns benefícios, sabendo que não vão cobrir provavelmente toda a população, mas está disponível para toda a população, sabendo que umas pessoas vão provavelmente optar mais por uns do que por outros, porque de facto, como eu referi, não só a população é de facto diversa, como também o ciclo de vida depois de cada um, quando se tem uma faixa etária que percorre todos os ciclos de vida, também as escolhas, as opções acabam por ser diferentes. Portanto, basicamente isso. Estamos agora a caminhar, só para complementar, Diogo, Vassal, só para complementar, iniciámos o ano passado um projeto de alguns benefícios que tínhamos, agrupá-los no sentido de dar o nome de benefícios flexíveis, também introduzir outros que não tínhamos e criar um conceito de benefícios flexíveis, mas provavelmente já lá vamos mais à frente falar sobre o tema. Enfim, mas a ideia será o caminharmos para ir ao encontro, enfim, direi quase de colaborador a colaborador, aquilo que cada um pretende, aquilo que cada um gosta em cada momento da sua vida. Portanto, esse será o mundo ideal, talvez não disse atinja. Muito bem, eu vou pegar aqui nestas ideias, justamente passar a palavra ao Diogo Alarcão, lançando-lhe aqui justamente o repto, que é one size doesn't fit everybody, não é? E, portanto, e a Mercer, melhor que ninguém, tem esta experiência. Agora entramos aqui na escolha da gestão, da marketerização, da gestão dos benefícios, onde a Mercer tem, de facto, bastante experiência. E aqui, sim, é a Mercer a trabalhar com o papel das empresas e o que elas querem oferecer aos seus trabalhadores. Muito bem. Diogo, só aqui uma primeira nota, está ali o nosso diretor de marketing, o Tiago Pimentel, e acho que ele não leva a mal que eu diga, nós estamos num processo de, não é bem rebranding, mas é mais ou menos isso, e o nosso lema vai ser Make Tomorrow Today, isto é, fazer hoje o amanhã. E o fazer hoje o amanhã também passa muito por isto, que é de que forma é que nós, como empresa, podemos ajudar os nossos clientes e os colaboradores que trabalham nos nossos clientes a realizar o amanhã hoje. E parte significativa desta ideia do Make Tomorrow Today é dizermos aos nossos clientes que quanto maior for a capacidade de, por um lado, escutar o que os colaboradores querem e, sobretudo, responder ao que os colaboradores querem, melhor estaremos preparados para enfrentar os desafios do dia seguinte. E, portanto, nós olhamos para a questão da marketização dos benefícios ou a flexibilização dos benefícios da seguinte forma, que é olhando uma perspectiva do que são as necessidades, as nossas necessidades como pessoa, as nossas necessidades ao longo da vida e, já agora também, as nossas necessidades culturais. E já perceberam, e eu faço questão de dizer isto porque uma empresa é composta por uma equipe, quanto mais orgulho temos na nossa equipe, mais fácil é falar delas e, portanto, lá ao fundo da sala está o Paulo Fradinho, com uma gravata que destoa na cor, porque não percebeu que está no estádio do Benfica, ele é sportinguista, enfim, nobody is perfect. Mas o Paulo Fradinho usa muitas vezes nas apresentações uma pirâmide, a pirâmide Maslow, que eu acho que é muito interessante. No fundo, o que é que a pirâmide de Maslow
para explicar a flexibilização dos benefícios. Porque é que as empresas têm que ter benefícios flexíveis para os seus colaboradores? No fundo, a pirâmide de Maslow o que diz é que na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas. Comer, dormir, estar bem, ou seja, aquilo que é facilmente preenchido com cash, com dinheiro, com o nosso salário. Okay? Depois subimos um bocadinho e entra então as necessidades que têm a ver com a segurança. Aquilo que eu dizia, planos de pensões, seguros de saúde, proteção na invalidez, etc. Subimos mais um bocadinho na pirâmide e temos a ideia do sentido da pertença, onde entram temas que hoje a Elsa Carvalho, que por acaso também trabalhou na Mercer, ou já não, ela está por aí, falava da questão, na REN, a propósito da REN, da questão da diversidade, da inclusão. Ela, faço agora a publicidade, gostei imenso, e a Mercer não teve nada a ver com o programa, portanto não há aqui qualquer autopromoção. Ela falou do projeto Nós, da REN, achei muito engraçado, que é esta ideia de tudo o que tem a ver com a família, com a reconciliação. Portanto, estamos a falar já da ideia da pertença, do grupo. E depois, à medida que nos aproximamos do topo da pirâmide de Maslow, entramos nas áreas da autoestima, do reconhecimento, do mérito e, lá em cima, a autoatualização, a formação, a necessidade de me ultrapassar. Ora bem, tudo isto tem ressonância nas políticas de benefícios das empresas. Isto é, o que as empresas têm que perceber é que têm que encontrar mecanismos que passem, que respondam a estas necessidades que os seres humanos têm e que são distintas de acordo com o seu impacto na nossa vida e o nível de sofisticação. E o Rui falava há um bocado daquela ideia do Total Reward, e o Total Reward de facto é isso. Ou seja, o que se tem evoluído é de uma lógica em que apenas se pagava salário até era em cheque ou em numerário, não é? O nosso Total Compo 1, o Compo 1, não é? E assim, obviamente, que está ligado com as nossas necessidades primárias, comer, dormir, vestir, calçar, etc., para a ideia da compensação ligada ao desempenho, ou seja, do total compensation, que para além do salário base já aparece o variável, os incentivos e os benefícios, para depois uma ideia muito mais holística do que é a política de benefícios e que tem a ver com o tal total rewards, onde entram as áreas de carreira, de avaliação de desempenho, de autorrealização, de reconhecimento, etc. E, portanto, eu diria que pensar nos benefícios flexíveis começa por isto. O que é que nós, pessoas, somos, queremos, ambicionamos. E quando a empresa percebe o que é que as pessoas que lá trabalham são, querem e ambicionam, podem ter uma política de benefícios que se ajuste a isto. A segunda dimensão dos benefícios flexíveis tem a ver com a idade. Isto é, e alguns de vós já conhecem, de facto nós, enfim, vou apresentar aqui números que também estão um pouco ligados com os surveys que temos feito, na faixa etária dos 20 aos 30 anos, basicamente o que se precisa é de dinheiro. O que é mais valorizado pelas pessoas, de acordo com os estudos que temos feito, é dinheiro, férias, o carro, o meio de transporte e formação. Se passarmos para a faixa etária entre os 35 e os 45, estamos a falar de tudo o que tem a ver com proteção na saúde, vida, começam a nascer as crianças, começamos a ter as primeiras maleitas e a sentir que o corpo, afinal, não aguenta tudo. Temas ligados com a progressão na carreira e começam a surgir os temas ligados com o work-life balance. E depois, 55 para cima, aparecem os temas. Continua a aparecer o tema da saúde, mas começam a aparecer os temas das pensões, da educação dos filhos, hoje muito importante, a educação universitária dos filhos. Portanto, o que as empresas devem procurar fazer é dar resposta a estas necessidades nestas gerações. E pela primeira vez na história do nosso mundo, surgem, se calhar não é na primeira vez, porque se calhar na Idade da Pedra já era assim, mas quer dizer, nos últimos séculos não assistimos à convivência de 3 gerações no mesmo local de trabalho. Nós, neste momento, na maior parte das nossas empresas, temos os millennials, que o Rui falava há pouco, temos a geração X e temos os baby boomers. Quer dizer, ainda temos um conjunto... E estas 3 gerações podem se complementar. E devem se complementar. E devem conviver. Mas uma coisa é certa. A forma como valorizam os benefícios e a compensação é completamente diferente. Vou dar só um exemplo. Nós achávamos que éramos uma empresa fantástica porque dávamos uns blocos que se chamam, não vou dizer o nome, mas uns telemóveis pequeninos,
E achámos que era ótimo toda a gente ter um telemóvel, mesmo as pessoas que entravam para a empresa com 24 anos ou 23 anos. Até que nos disseram, epá, não queremos este tijolo. Porque este tijolo não serve absolutamente para nada, até porque eu tenho um que é 10 vezes melhor, ou tenho um iPhone, ou tenho outra coisa qualquer. E, portanto, mas fomos confrontados com isto. Quer dizer, porque, de facto, ao recrutar pessoas com 23, 22, 24 anos, percebemos que para eles aquilo não interessa rigorosamente para nada. Portanto, há que estar muito atento à forma como as nossas pessoas que trabalham nas nossas empresas reagem às políticas e aos benefícios que estamos a construir. E para concluir, terceira dimensão dos benefícios flexíveis, que é importante sobretudo para multinacionais ou para empresas portuguesas que estão em multigeografia, é que de facto nós não somos todos iguais. E achei muita graça, volto a insistir com a Elsa Carvalho, porque assisti à dimensão dela. Os chineses são diferentes dos portugueses. E os brasileiros são diferentes de nós e os angolanos também. E, portanto, há aqui uma questão que está muito ligada também com a cultura e com as geografias onde vivemos e, portanto, os benefícios flexíveis também devem ter isso em conta. Podia estar aqui a falar, nós só dávamos isto, Diogo, nós temos uma coisa que é o What's Working Survey, a nível mundial. A Mercer faz este estudo e é muito engraçado porque o que se verifica é que, mesmo na Europa, enquanto que em termos de retenção e engagement, employee engagement, a questão do salário continua a ser importante, mas depois varia de acordo com os países. Nuns casos tem mais a ver com a segurança laboral, noutros tem mais a ver com a flexibilidade laboral, noutros tem mais a ver com sistemas de incentivos, outros têm muito a ver com o desempenho, a carreira e a performance. Ou seja, mesmo na Europa, num espaço culturalmente mais monolítico, enfim, se é que a Europa é monolítica culturalmente, provavelmente não é, mas quer dizer, no próprio continente europeu se verifica que e por isso também falava-se da Solar Serra, que há empresas que estão em diferentes países, e certamente na Vodafone, isto são temas que são muito importantes. Portanto, eu diria que, hoje em dia, benefícios flexíveis devem ser vistos nesta perspectiva, que é as necessidades humanas, o que é que nós queremos como pessoas, as nossas necessidades ao longo do ciclo de vida, e as nossas necessidades como, em termos de onde vivemos, onde nascemos, onde crescemos. Muito bem. Os temas vão-se todos tocando. Fizemos no início uma abordagem geral, onde ficou perfeitamente claro que as empresas aqui estão no centro da questão da compensação e benefícios. Agora vimos, quer pelo Rui Catarino, quer pelo Diogo, a necessidade das empresas se adaptarem às especificidades de cada pessoa. Desde os Millenniums, Geração X, Baby Boomers, todos eles com necessidades diferentes. E agora, o Diogo já acabou de tocar, qual vai ser o futuro? Bem, o futuro já sabemos que temos de tocar estas 3 gerações, a nível da compensação e benefícios, mas há um esforço que estamos todos a fazer, as empresas, os interfaces no meio das empresas, como é a Mercer aqui, e que explica a política flexível que se pode fazer, mas qual é o futuro que podemos pedir à compensação e benefícios? Diretores de recursos humanos, o que é que gostavam de ver? Eu vou lá antes já a minha provocação. Eu já escrevi o suficiente sobre o tema entendo, tal como muitos dos diretores de recursos humanos, economistas, outros aqui presentes, sabem que existe um estatuto dos benefícios fiscais. Eu já escrevi publicamente. Eu entendo que o Estado devia criar o estatuto dos benefícios sociais e não deve olhar para isto como o estatuto dos coitadinhos. Pelo contrário, isto é investimento em capital humano, como hoje ficou aqui perfeitamente demonstrado, é investimento nas especificidades das pessoas e, melhor, o Estado não gasta dinheiro, ganha. E, portanto, eu lanço agora este repto aqui, quer ao Rui Catarino, quer ao Diogo Larcão, qual é o futuro dos benefícios da compensação e dos benefícios na área das empresas, como é que olha para ele? Só queria acrescentar outra coisa. Além das 3 gerações que aqui falámos, dentro de pouco tempo começamos a ter uma 4ª geração a aparecer, chamada geração Z, não é? Começaram a nascer há uns anos atrás e que dentro de alguns anos entram no mercado de trabalho. Portanto, é mais uma para complicar, entre aspas, todo este puzzle. Mas de facto, como é que vejo o futuro da compensação de benefícios nas empresas? Há uma realidade que não vamos poder deixar para trás, ainda que todos nós esperamos que esta crise passe, já há sinais, vai passar com certeza, onde devia termos bons, mas claramente o controle de custos vai continuar a existir e a ser forte. Portanto, as empresas não vão poder ter momentos de fazer aquilo que acho nice to have,
o que seria bom. Não, o que vai ser implementado vai ter que ser sempre de acordo com todos os princípios que estivemos aqui a discutir, com um cuidado sempre muito especial em termos de custo, provavelmente fazer mais com menos dinheiro, e depois, não é só fazer mais com menos dinheiro, mas por cima para pessoas diferentes, para gostos diferentes, durante todo um ano, com pessoas que vão ter motivações diferentes para determinados benefícios. Esse é o desafio. Sabemos inclusivamente que o Estado, de facto, naquilo que falámos, que temos ido a falar, está num ciclo de passar alguma das responsabilidades, de facto, para as pessoas, e as pessoas vão continuar a fazer pressão para que as empresas, cumpram um bocado esse aspecto social. Portanto, esse aspecto social do Estado seja transferido indiretamente para as empresas. O desafio por parte das empresas vai ser ter tudo isto junto. Como é que vamos conseguir ter os mesmos tipos de benefícios ou até mais, gastando menos? Esse é o desafio, de facto. Provavelmente vai passar, portanto, passará com certeza por todos os conceitos de benefícios flexíveis, vai passar pelo conceito, com certeza, da valorização daquilo que estamos a dar agora e permitir que cada pessoa possa escolher aquilo que mais se lhe adapta a si em cada momento e que possa ir alterando essas escolhas ao longo do seu ciclo de vida, ao longo do seu carreira, como o Diogo Larcão falou agora há um pouco, dado que essas necessidades mudam, mas vai ser claramente por aí. Para isso tudo acontecer, é evidente que também o Estado vai ter que fazer outra parte. Penso que, portanto, como o Diogo Vassal falou, vai ser necessário criar também alguma legislação que suporte e que potencie todo este tipo de esforço que as empresas vão ter que fazer e para onde vão ter que ir, por tudo, enfim, isto acaba por ser, não é algo que se possa dizer que as pessoas puxam ou que o Estado empurra, mas é todo um ecossistema que se move para caminho nesse sentido. Não podemos fugir daí, mas claramente vai passar pela valorização daquilo que as empresas estão a dar às pessoas, a valorização individual de cada um dos benefícios, de cada um dos aspectos da compensação, e num sentido muito alargado, onde tudo seja considerado e cada pessoa possa escolher por ela própria aquilo que mais lhe convém em cada momento da sua vida. Não gastando, sabendo que tem aquele montante disponível para gastar para a parte da empresa. Mas, por outro lado, fica muito mais satisfeita porque tudo aquilo que eu escolhi é aquilo que eu dou valor, é aquilo que eu aprecio que a empresa me está a proporcionar. Portanto, penso que é basicamente esse o futuro para o caminho. Diogo, o futuro. Diogo, eu acho que não me engano se disser que para a maior parte dos profissionais de recursos humanos, que trabalham lá nos recursos humanos, o futuro tem que assentar em dois princípios, que é a previsibilidade e flexibilidade. Ou seja, o pior que pode acontecer a um diretor de recursos humanos é ir à administração e propor um conjunto de políticas de benefício ou compensação e o CEO ou o CFO dizer, está bem, mas qual é o enquadramento, ou qual é o custo, ou isso é tudo muito bom, mas são conversas de recursos humanos, vocês só sabem a dar, não sabem depois o que isto custa às empresas e tal. E, portanto, é importante, é fundamental, o Estatuto dos Benefícios Sociais que eu subscrevo, acho que é uma iniciativa do Diogo Vassal, depois, obviamente, apoiada também com a Eden Rede e com o conjunto, a própria Mersa se associou, é absolutamente crítico, porque é o que permitirá, num quadro normativo estável, previsível, saber quanto vai custar eu atribuir um conjunto de benefícios aos meus colaboradores. Portanto, o futuro passará pela necessidade de termos quadros normativos estáveis e previsíveis. E, por outro lado, flexibilidade. Isto é, a necessidade de garantir que, mais do que flexibilidade, reversibilidade. Isto é, os diretores de recursos humanos têm que ter a possibilidade também de saber que o que eu atribuo hoje não é necessariamente direito adquirido. Porque eu acho que as inibições passam muitas vezes por isso. E se eu puder dizer ao meu CEO que, não, o quadro normativo é este, isto é custo fiscal, e se for através de títulos, leis, já agora dizer aqui também, não passa publicidade, porque também não trabalho na Eden Rede, mas quer dizer, o trabalho que a Eden Rede também tem feito relativamente à sensibilização da necessidade de titularização e, portanto, também do combate
à economia informal, é absolutamente crítico e fundamental para os diretores de recursos humanos. Este é o quadro. É previsível, é conhecido, é claro, é objetivo, é estável. Mas eu tenho que ter a capacidade de, amanhã, se necessitar, poder voltar atrás com o benefício, ou com o incentivo, ou com o mecanismo que criei. E, obviamente, que isto passa por concertação social, obviamente que isto passa pelo trabalho com as comissões de trabalhadores e sindicatos, mas eu acho que as novas gerações estão muito mais preparadas para isto. Se nós conseguimos, e portanto eu diria, de Catalão Short Short, o futuro passará muito por isto, por a necessidade de ter um quadro normativo claro, e os estatutos sociais é absolutamente crítico, espero que entre na campanha eleitoral que agora vai começar. Era importante que fosse criado um mecanismo de sensibilização junto das nossas empresas para a importância, quase um abaixo-assinado, um memorando, qualquer coisa que nos ajudasse também a pôr isto na agenda política. Portanto, previsibilidade dos estatutos sociais e a reversibilidade. Muito bem. Temos que abrir aqui espaço para as perguntas. Uma explicação de 30 segundos. A ideia dos estatutos de benefícios sociais é pegar para os diretores de recursos humanos, este exemplo é fácil, pegar na área, por exemplo, da educação, que já conhecem, com o cheque creche, cheque estudante, que existe um decreto-lei do tempo do engenheiro António Guterres, que foi agora aproveitado por um partido de cor diferente para partidos de cor diferente para melhorá-lo. Portanto, é transversal à sociedade. É pegar neste na área da educação e fazer o mesmo para a educação, para a reforma, para a saúde, etc. E explicar ao Estado, o senhor não gasta dinheiro, porque o que se gastar volta a entrar na economia no mesmo momento. É só esta a explicação que eu queria dar. Minhas senhoras e meus senhores, perguntas. Quem é que se candidata? É hora do almoço, eu bem sei. As tapas à Benfica falam mais alto. Eu faço uma provocação. Eu sou sócio do Futebol Clube do Porto. Perguntas? Porquê? Disse fazer os comentários, não é? Muito bem. Muito bem, mas ficaram esclarecidos? Ou então não fomos suficiente provocadores? Mas, em todo caso, ficam as ideias, eu concluo com as ideias base, também é hora de almoço. As empresas são aqui, cerne da questão, necessidade de aplicarmos às especificidades das pessoas e o Estado não perde dinheiro se incentivar as empresas a dar às pessoas o que elas precisam. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.